Bom dia, meus amados, meus irmãos. Mas amanhã estamos aqui para darmos continuidade ao nosso pequeno estudo bíblico, que, graças a Deus, eu fui incentivado pelo Espírito Santo para compartilhar esses momentos de manhã com vocês que estão aí do meu lado, do outro lado me assistindo, pequenos trechos da Bíblia, para junto nós estudarmos esses trechos, analisarmos e começamos a ter entendimento do que a Bíblia quer nos dizer, do que Deus quer nos dizer. Conforme eu disse, a gente pega um texto aqui hoje, um texto amanhã, lê, estuda, analisa aquele texto, né? Faz ali, né, uma observação profunda naquele texto, aí aquilo fica entendido. Amanhã vai ser outro, depois são interpretações de textos, que não é como se fosse numa escola, interpretação. E a Bíblia tem vários textos, a Bíblia é um livro grande. Ao interpretarmos vários textos, e nós vamos interpretar textos tanto no Novo quanto no Velho Testamento, aí o que vai acontecer? Com o tempo, você que está me seguindo, você não vai ter mais razão de falar que não lê a Bíblia porque você não entende a Bíblia, porque ela foi toda estudada. Nós estamos estudando aqui texto por texto. Depois a nossa mente vai estar, é só nós juntarmos os pauzinhos e nós vamos começar a ter uma noção da essência da Bíblia, de que realmente a Bíblia quer nos dizer com essas palavras todas que estão aqui, que são interpretadas muitas vezes erroneamente. Conforme ontem, por exemplo, eu estava falando com vocês, a questão da morte. Eu não sei como é que as pessoas aceitaram aquilo. Quando eu disse que a pessoa, quando morre, que vai no funeral, que vai encomendar, que já está indo para o braço do pai, é uma questão de interpretação. Eu disse que não vai, a pessoa não vai, você não tem que encomendar a pessoa ali para os braços, que já está indo, vai para o céu, já está indo para os braços do pai. Não é, a Bíblia não fala isso. Não fala. Porque são coisas que nós temos que ler a Bíblia e interpretar. Ler o que está na Bíblia. Ler o que está na Bíblia. É de responsabilidade de cristão, quando ele for falar alguma coisa a respeito de Deus, a respeito de salvação, a respeito de conduta humana, em relação a Deus, é dever dele falar aquilo que Deus deixou escrito, que está na Bíblia. E quando eu disse aquilo ontem, que a gente vai morrer, que não tem que encomendar ninguém para o céu, todos nós já somos encomendados para o céu, Deus que nós nascemos. Agora, a partir da hora que a gente morre, a gente não vai para o céu. Porque se fosse, a gente só tem que pensar estou até voltando, não é esse assunto que eu estou falando, só estou ratificando. Se nós fôssemos pensar assim, o céu já estava cheio. E se o céu já estava cheio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que Jesus prometeu voltar aqui na terra para buscar? Aí você pode falar assim, não, mas vai vir buscar os vivos. Mas a palavra não fala isso. Ele fala que ele vai vir e primeiro ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, que se juntarão com os vivos, e aí eles vão subir nas nuvens para os céus, e a palavra continua, está lá em Tessalonicenses, e ali eles ficarão 1000 anos com Deus. Então, se você está lá encomendando um corpo, falando, ele já está indo para o Pai, por que razão Jesus vai vir ressuscitar se ele já está lá no céu? Isso é questão de a gente pensar. Primeiro, está escrito assim na Bíblia. Segundo, você analisar, que não teria lógica Jesus voltar aqui. Ele já veio uma vez aqui, foi escorraçado, morto, crucificado, coisa. Ele vai voltar aqui de novo. Para quê? Se já está todo mundo lá em cima. Ele vai vir resgatar mesmo. Você vai vir resgatar quem? Resgatar aquilo que não está lá com ele. Então,
É simples, simples assim, não tem erro. Ele vai resgatar, não tem ninguém lá no céu. Eu disse isso, lá no céu, que de carne, de homens nascidos de mulher, só tem 3 pessoas que a Bíblia relata que estão no céu. É Enoque, que foi translatado antes do dilúvio, Moisés e Elias. Inclusive, Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus. Pedro e João viram Moisés e Elias com Jesus, dando força a Jesus para enfrentar o Calvário. Mas esse assunto eu espero que tenha ficado bem claro. Partem desse princípio. Se Jesus vai vir buscar, vai ressuscitar os mortos, é porque os mortos estão mortos. Você morreu, vai para a terra. Lá no início, para do pó tu vieste, ao pó voltará. Mas graças a Jesus Cristo, nós teremos uma nova chance e ele voltará. Mas o assunto que eu quero falar hoje, como é um sábado, eu queria falar sobre o sábado. Em relação ao sábado também, existe muitas interpretações. O sábado aliás, não é nem interpretações. O próprio homem mudou. O homem se acha no direito de mudar aquilo que Deus deixou para nós. Não sei porquê. Sei, chama-se desobediência. Então eu queria falar sobre o sábado, mas antes eu queria fazer oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, por mais esse sábado, Senhor, dia de adoração, dia de estarmos mais presente contigo, Senhor, dia de estarmos com nossos familiares, de festejarmos com nossos familiares, primeiro de cultuarmos a Ti, depois de festejarmos com nossos familiares a grandiosa obra que o Senhor fez para nós, que é o nosso planeta, o nosso mundo, e agradecermos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, meu Pai, porque o Senhor mesmo disse que nesse dia nós deveríamos, que o Senhor abençoou e santificou esse dia, e que o Senhor o guardou esse dia, o Senhor descansou. E obrigado por termos o privilégio de, nesse dia, podermos descansar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre o sábado. Muitas pessoas falam que sábado é coisa do Antigo Testamento. Não, sábado é coisa de decálogo, é lei, é testamento, é mandamento de Deus. Ele é o 4º mandamento de Deus. Ah, mas isso é coisa lá de Moisés, coisa e tal. Não. Moisés teve as leis dele. As leis de Moisés chamavam ordenanças. São as ordenanças que Moisés fez e que precisavam ser feitas naquela época. Inclusive os sacrifícios, as leis de... Era o olho por olho e dente por dente. Aquilo ali Jesus aboliu na cruz. As ordenanças Moisés fez com autorização de Deus, que precisava na época. Depois, quando Jesus vem, ele aboliu aquelas ordenanças, porque era sacrifício de animais para poder adoração a Deus. Mas aquele sacrifício da ovelhinha, do cordeirinho, que era amor, ele estava tipificando que Jesus ia ser sacrificado por nós lá no futuro. Mas quando Jesus veio e se torna sacrifício, aquelas leis foram abolidas. A lei por exemplo, aquilo que você faz, você paga do mesmo jeito, igual que a mulher que foi pega em adultério, pela lei de Moisés, teria que ser morta, apedrejada. Jesus foi lá e impediu. Falou, não, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Mas por que ele não deixou aquela mulher ser morta? Mesmo que ela fosse adúltera e que a lei judaica mandava ela ser morta. Ele não deixou porque ele respeitava o mandamento de Deus, porque o mandamento fala, não matarás. Então, mesmo que vocês estivessem condenando ela por um ato de adultério, que também está no mandamento, não adulterarás, está no mandamento. Então ele estava matando ela porque ela fez o ato de não adulterará. Mas aí eles estariam fazendo também um outro
quebrando outro mandamento: não matarás. Por isso que Jesus não deixou matar ela. Porque quem julga é Deus, não é nós que julgamos. Isso que Jesus estava mostrando ali. Ele não, olha só, ele não retirou o mandamento de adulterar, quando ele não deixou matar aquela mulher. Ele não retirou. Ele simplesmente evitou que eles burlissem o mandamento de não matarás. Entendeu? E na cabeça deles, eles ficaram assim porque... mas ela vai ficar impune? Quem impune é Deus, em relação aos padrões bíblicos, aos padrões sacerdotais que a Bíblia fala, aos padrões sagrados, ao sagrado. Em relação ao sagrado da forma, é Deus que vai julgar. É Deus que vai julgar. E o julgamento de Deus é um julgamento bem puxado para a salvação. Bem puxado para a salvação. Mandamento não salva ninguém. Mas isso não dá o direito de você também viver uma vida de desobediência. Porque será uma somatória. Deus vai fazer Jesus, ele que é o advogado. A palavra diz que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai e já está intercedendo por nós, porque nós somos pecadores, vamos morrer pecadores. Só não vamos entrar no céu pecadores. Ele está intercedendo, ele está fazendo de tudo. Primeiro que ele já pagou um preço, e segundo que o Satanás está ali cobrando. Não, você tem mandamento, você tem sua lei. Deus vai fazer uma somatória da vida da gente. Por isso que eu falo, mandamento não salva ninguém. Deus vai fazer uma somatória do como foi a sua vida. Você não guardou o sábado, você matou, você adulterou, você... Mas vem cá, mas Jesus vai pegar, vai ficar, porque Jesus só vai para o lado bom para te salvar. Ele já pagou um preço. Não, mas peraí, aquele ali adulterou sim, mas depois ele arrependeu. Porque nós estamos sendo filmados, nós estamos no livro, existe um livro lá. Mas ele tinha um coração bom, ele nunca negou, ele nunca bateu na esposa. Esse aqui roubou, ele matou uma pessoa, foi na hora da raiva, ele estava bêbado, entendeu? Jesus vai botando. Então, o seu julgamento, nós vamos ser um julgamento que Jesus ele vai um apontando os erros e os outros vai apontando os erros e os outros os acertos. E ali vai ser contrabalanceado. O que não pode, o que nós temos que entender, que nós não podemos é passar por essa vida completamente errantes e alheio às coisas de Deus. Entendeu? E nos tornarmos ignorantes às coisas que Deus traz. Deixa para nós. E hoje eu queria falar sobre o sábado. O porquê que o sábado? Primeiro, porque o sábado está no mandamento. Ele faz parte dos 10 mandamentos. E segundo, o sábado não foi abolido. Isso é que é usado por umas outras religiões. Inclusive protestantes mesmo. Inclusive protestantes são usados como que foi abolido. Então eu vou dar agora algumas razões para nós vermos se o sábado foi abolido mesmo. Porque se ele foi abolido, Jesus teria que dizer isso, né? E os apóstolos também, que viveram com Jesus, teriam, em alguma parte da Bíblia, teria que estar escrito isso. Então vamos dar uma passeada pela Bíblia. Primeiro nós vamos saber o que foi o sábado. O sábado, originalmente, ele é criado já no início da fundação do mundo, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e havendo Deus acabado, Gênesis 2, versículo 2, e havendo Deus acabado toda a sua obra, no 7º dia, a sua obra que tinha feito, ali ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí no 3, versículo 3 do capítulo 2, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E aqui ele fala que no sétimo dia Deus descansou. Ele usa dois termos aqui. Ele parou para descansar. Ele santificou. Santificar significa separar. Ele separou o sétimo dia. E depois ele abençoou. Quer dizer, ele botou uma bênção em cima do sábado. Santificar é separar. E abençoar. Está abençoado. Ele colocou uma bênção em cima. Então, para princípio, o sábado é um dia especial para Deus. Que você não vê em outra parte da Bíblia Deus falando que ele abençoou o segundo dia, que ele abençoou. Não, o único dia que ele fala que ele abençoou foi o sábado. Então o sábado já começa por aí, ele já é um dia que Deus santificou, separou e deu uma bênção especial para ele. Término de sua obra. Vamos para Mateus. Isso está em Gênesis 2. Agora vamos para Êxodo. Êxodo são aonde se encontram os 10 mandamentos. Mandamento é feito por Deus, não é ordenança. Mandamento é o decálogo. Mandamento, os 10 mandamentos é a base, é a coluna dorsal da Bíblia. É aonde que nós requeremos a nossa obediência a Deus. Toda a sua vida parte dos 10 mandamentos. Sua vida cristã, ela tem que ser embasada em cima dos 10 mandamentos. Se você é um cristão que quer andar ter uma vida cristã coerente, você tem que ter como base os 10 mandamentos. Então vamos lá em Êxodo 20. Aonde que fala isso? Êxodo 20, no 8, versículo 8, que é o 4º mandamento. Ele começa assim. Parece até que Deus sabia que nós, nesse tempo que vivemos hoje, que nós íamos esquecer do sábado. Que ele começa esse 4º mandamento com a palavra lembra-te. Então olha só, Êxodo 20, nós vamos direto para o 4º mandamento, que é o sábado. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O que é santificar que eu falei lá? Para o separar. Para o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, e por aí adiante. Então, isso aí é o sábado, no 4º mandamento. Ele começa com a palavra lembra-te, porque ele conhece o nosso coração, ele sabia que nós íamos esquecer. Porque Daniel, no livro de Daniel, profeta menor, o grande profeta, menor porque é um livro pequeno, mas Daniel ele fala, ele deixa ali uma profecia, que o homem, no final dos tempos, ele ia mudar os tempos e ia mexer na lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é os 10 mandamentos, porque o resto das leis são leis de ordenanças de Moisés. E mexeram, tiraram o sábado. Mas você pega uma Bíblia católica, por exemplo, se você ler Êxodo 20 lá, você vai ver que o sábado está lá. Eu não sei por que os católicos não guardam. Os protestantes têm a Bíblia, está escrito lá, não sei por que não guardam. Guardam alguns outros, nem todos também, né? Tem muitos que não guardam quase que nada, mas está ali. Entendeu? Aí vamos agora para Mateus. Por isso que eu falo, a Bíblia nós temos que rodar ela de capa a capa, para não falar assim, porque o Velho Testamento, porque o Novo não está. Então vamos lá em Mateus, vamos ver o que Mateus fala do sábado. Mateus, eu estou dando aqui algumas razões para nós guardarmos o sábado. Mateus 12, versículo 8. O que Mateus fala em 2? Versículo 8, capítulo 2 de Mateus, versículo 8. Capítulo 12, versículo 8. Vamos ver o que ele fala aqui. Mateus 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem, Jesus, até do sábado é o Senhor. Por que ele está falando que até do sábado é o Senhor? Porque Deus falou que o sábado era dele. Ele santificou. Lembra que eu li lá em Êxodo?
e Deus santificou, separou o sábado para ele, separou o sábado e abençoou. Deus, Jesus é o Filho de Deus. E aqui ele fala no versículo 8 do capítulo 2 de Mateus, capítulo 12, versículo 8, ele fala, porque o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de Deus, ele está aqui mostrando tanto o poder de Jesus, até do sábado é o Senhor. E muitos pensam aqui que Jesus, com isso aqui, que ele é dono do... Está falando aqui que Jesus é o dono do sábado e ele não tem... Ele pode fazer... Todo mundo pode fazer o que quiser. Não, está dizendo assim que a mesma posicionamento que Deus, lá em Gênesis, santificou e separou e falou, e o Filho do Homem, até do sábado, ele é o Senhor. Até o dia que Deus separou, sábado, para ser abençoado e santificado, até dele, Deus, Jesus também é o Senhor. Aí nós vamos de Mateus para Marcos. Marcos, olha só, estou no Novo Testamento, porque tem pessoas que falam que o sábado é coisa do Velho Testamento, né? E até os mandamentos. Marcos, livro de Marcos, no capítulo 1 de Marcos. Olha só, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos dê entendimento, porque não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. Marcos 1, versículo 21. O que ele fala aqui? São Marcos 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, ido ele à sinagoga, ali ensinava. Está falando aqui de quê? De Jesus. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, ele aqui é Jesus. Então, o que está querendo dizer aqui? Qual é o costume de Jesus? Porque Jesus, vocês podem ver que na Bíblia, Jesus ele pregava em vários lugares. A maioria dos lugares, no meio de semana que ele pregava, era em beira de praia, numa boa parte de deserto, em cima de um barco, mas já existiam as sinagogas, os templos. O dia que Jesus ia no templo pregar, o costume de Jesus era no sábado. Ele está falando aqui, ó, entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Quer dizer, qual era o costume de Jesus de pregar, de pregar na sinagoga? Ao sábado. O sábado era sagrado para Jesus. Então ele ia na sinagoga. Jesus pregava todos os dias. Mas o dia dele ia ao templo discutir, que lá eles falavam, eles discutiam a palavra de Deus, eles liam, discorriam em cima do... E naquela época, as pessoas falam, né, que o Velho Testamento não é usado. Naquela época eles discorriam na palavra de Deus. Mas qual a palavra de Deus tinha naquela época? Só o Velho Testamento, não tinha um novo ainda. Como é que a gente pode... E Jesus, ele ensinava em cima de quê? Em cima do velho, não tinha um novo. Só que ele era mestre da lei em cima daqueles que se declaravam doutores da lei. E o costume dele de ir no sábado, está aqui em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades, para quem não sabe, que Jesus mais se identifica na Bíblia. Foi onde foi feitos os maiores milagres de Jesus. Entendeu? Então vamos lá, fomos em Marcos. Agora vamos para Lucas. Vamos lá, tudo no Novo Testamento. Lucas, o que Lucas fala sobre o sábado? Lucas capítulo 4. A gente tem que ler a Bíblia desse jeito que eu falei. Vamos ver um textinho aqui, textinho ali. E depois, se você tem que chegar na conclusão do que a Bíblia nos oferece em relação àquele assunto. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, olha só, Lucas 4, Nazaré, está falando de Jesus novamente. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado
segundo o seu costume. Olha só, ainda fala segundo o costume de Jesus. Vou repetir. Lucas 4, Lucas já é Novo Testamento, oh meu Deus. E Lucas, quando escreveu isso, Jesus já tinha sido crucificado e já tinha ascendido aos céus. Então era muito simples, não, eles aboliram tudo, não tocar nesse assunto, porque Jesus teria deixado a ordem, isso aí tudo acabou, eu aboli sábado, eu aboli mandamento, eu aboli tudo. E Lucas estava aqui, Lucas, para quem não sabe, Lucas ele foi ao Mediterrâneo, ele foi naquela região para levantar tudo que havia acontecido sobre Jesus e relatar a Teófilo, o seu patrão, na Grécia. Então aqui Lucas está falando aqui, ele descobriu aqui, ele está falando no versículo 4, no capítulo 4 de Lucas, e chegando a Nazaré, ele relata isso, ele está escrevendo, Lucas está escrevendo uma carta aqui, ó. Ele escreve Lucas e Atos dos Apóstolos, foram escritos pelo apóstolo Lucas. Ele foi mandado de Teófilo, seu patrão, lá em Jerusalém, para ver se aqui tudo que falava do Messias é verdade. E ele está escrevendo aqui, ó, Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, eu não vou ler o texto tudo, o contexto, mas eu estou lendo só os principais, senão não vai dar tempo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ler o quê? Ler os rolos dos pergaminhos do Antigo Testamento. Ele foi ali estudar a Torá. Ele estava lendo a Torá, porque não tinha o Novo. A Torá hoje é o Antigo Testamento nosso aqui, são as leis de Moisés. Ele tinha aquilo. E ele se mostrava ali mais doutor do que os doutores da lei. Ele entrava nas sinagogas e ali ficava ali os escribas, os fariseus ali. Ele entrava ali e discutia com ele. Eles ficavam bravos. Como é que esse filho de Maria, filho de José, um carpinteiro, sabe mais do que nós? Mas ele cumpria, ele entrava, o costume dele era o quê? Está escrito aqui, Lucas 4,16. Como era o seu costume, num sábado, ele foi a Nazaré e entrou na sinagoga, como era o seu costume. O costume de Jesus era ir ministrar no dia de sábado na sinagoga. Vamos lá então agora para Marcos de novo, lá, Marcos 2,27. 2,27, o que Marcos fala em 2,27? 2,27, Marcos 2,27. E disse-lhes, Jesus, está em letra vermelha na Bíblia, que eu falei, quando é vermelha é Jesus, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, foi feito para nós, e não um homem por causa do sábado, entendeu? Deus fez o sábado para nós, nos deleitarmos nele, deliciarmos o santo sábado. É que eu falei, é um dia de você ir adorar a Deus, mas também é um dia de você se reunir com a sua família, porque Deus, ele que criou o casamento, a família para Deus é sagrado. O sábado é um dia para nós tirarmos para isso também, estar com nossos entes, com a nossa família reunida em casa, batermos papo, conversarmos com nossos filhos que estão estudando fora, com os nossos netos que às vezes não moram com. O sábado é um dia para isso, é um dia de união, dia de congregação, tanto na igreja como dentro de casa. Então está escrito aqui, ó, né? Marcos, capítulo 2, versículo 5. O sábado foi feito para isso, para o homem, para nós nos deliciarmos. Aí vamos agora em Isaías, vamos lá no Velho Testamento, vamos lá, Isaías 5. Isaías 5, o que Isaías fala, meu Deus? Fala, papai, vamos ver o que Isaías fala. Fala, papai. Isaías 52, Isaías 52, vamos lá, Isaías 52, o que Isaías fala no capítulo 52 dele, 52, Isaías 52, versículo, se vocês tiverem, depois vocês voltam no vídeo aí, olha, 52, versículo 2.
logo no início do capítulo 52 de Isaías. Versículo 52. Isaías 52, versículo 2. Desperta, não, veste tua fortaleza, né? Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te as ataduras de teu pescoço e cativa a tua filha, Senhor, Sião. Porque assim diz Jeová, o teu povo, que saiu do Egito. Não é esse. Eu peguei esse texto errado. Bom, vamos Levítico 23. Levítico 23. Levítico capítulo 23. O que Deus fala aqui conosco? Levítico capítulo 23, a partir do versículo 23, versículo. Eu tirei esses textos ontem rapidinho. 23, 32. 23, 32. Levítico. Escrito por Moisés, 32, inspirado por Deus. 32. Sábado de descanso vos será, o sábado de descanso vos será. Então infligireis, aí ele fala, o sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, de uma tarde a outra tarde. O que significa? É o pôr do sol que a gente conta. Começa o pôr do sol, quando o sol termina na sexta-feira, já está começando o sábado. E vai até o pôr do sol de sábado, quando o sol começa a baixar, entrar a noite de sábado, que já é praticamente o domingo. É o sábado que nós guardamos. Levítico. Aí você pode também, se você quiser, você pode ir lá em João 19. João 19. O que João fala no capítulo 19 dele? Apóstolo João falando aqui, ó. O que João está falando? João 19. João 19, o que ele fala? Fala aí, vamos ver o que Deus está falando para a gente aqui. Eu estou dando aqui vários motivos para vocês. João, capítulo 19, versículo 31. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Ele está falando aqui, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo, no versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, lá na cruz, quando ele está morrendo, ele tomou o vinagre, ele disse, está consumado, ele morreu. Está no capítulo 30, no versículo 30 do capítulo 19 de João. Capítulo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Aí no 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação. O que era a preparação? Porque na sexta-feira, depois de 3 horas, já começava a preparação. Sexta-feira é um dia que você se prepara para entrar, para guardar o sábado. Se prepara como? Como você não vai trabalhar no domingo, no sábado, as mulheres faz todos os seus, e os homens, tudo que tem que fazer, faz na sexta. Deixa tudo preparado para o sábado, está tudo em ordem para você descansar. Então, ele fala aqui, ó. Jesus disse, entregou o seu espírito. Jesus morreu 3 horas da tarde, vocês sabem, na 9ª hora. Ele entrega aí no versículo 31 e fala, e os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes entregasse.
rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Só que não quebraram a perna, pediram para vamos tirar logo Jesus daqui, porque já estava a começar, daqui a pouco entra o sábado. Jesus já estava morto. Se Jesus tivesse mandado abolir o sábado, conforme muitos falam aí, eles não iam fazer isso aqui, porque Jesus teria feito isso em vida. Jesus estava morto. Eles foram lá cumprir, vamos, Pilatos, pelo amor de Deus, está entrando o dia de preparação, está entrando o sábado, eu tenho que tirar Jesus daqui. Entendeu? E por que Jesus não foi velado? Não houve velório de Jesus. Só no domingo que as mulheres foram lá para levar especiarias para poder. Vocês podem ver isso. Vai lá em Mateus, você vai ver. No domingo, ele foi tirado dali, José de Arimateia enrolou ele e colocou ele num sepulcro, enrolado num manto de linho. Mas naquela época eles tinham que preparar, tinha um funeral, tinha que preparar, embalsamar, o embalsamamento. Não, você vê que Jesus não houve isso com ele. Por quê? Porque no outro dia foi sábado. Jesus descansou no sábado também, ele dormiu no sábado. Quando foi no domingo, eles esperaram passar o sábado, as Marias foram lá para arrumar o corpo dele no domingo, já não encontraram o mestre ali, que ele ressuscitou. Por que ele não ressuscitou no sábado? Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas sábado era dia de descanso, até ele descansou no sábado. Entendem agora? Põe a mente para funcionar, meu povo. Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui o que fala em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vou dar mais uma pincelada aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Fala assim, logo depois de João aí, ó. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Capítulo 13. Atos dos Apóstolos, quem escreveu, uma boa parte dele, foi Paulo, muita coisa dele é Paulo falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E a outra parte é Lucas, capítulo 13. Lucas começa narrando Atos e ali eles foram muito amigos, Lucas e Paulo. Atos do Apóstolo, capítulo 13, versículo 44. Atos do Apóstolo 13, versículo 44. O que está falando? É Paulo, falando de Paulo. Eu vou ler o 43 para vocês entenderem um pouquinho o contexto. E saíram os judeus da sinagoga, hoje no 42, mas no 44 que nós vamos ver. Vamos começar no 42. E saíram os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte, sendo 42, lhe fossem ditas as mesmas coisas. O que estava acontecendo aqui? Paulo estava indo pregar na sinagoga. Ele ia todos os sábados. O costume do Paulo também, ele só ia na sinagoga, ele pregava durante a semana, ele fabricava tendas. Ele tinha o serviço deles. Ele era fabricante de tendas. E ali ele chegava outro, ele sempre falava do amor de Deus. Mas no sábado ele parava todo o seu serviço e ia para a sinagoga. Então aqui está, ó, no capítulo 41, no versículo 41 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Aliás, no versículo 42 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E saíram os judeus da sinagoga, os gentios rogaram. Quem eram gentios? Aqueles que não conheciam a palavra, mas eles tinham a sinagoga lá. Os gentios rogavam para que no próximo sábado seguinte eles voltassem e falassem a mesma coisa. E aí no 44 fala, e no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E quem estava pregando? Paulo. Eu pergunto, Paulo, ele aparece no cenário apostólico dele quase 30 anos depois da morte de Cristo. Paulo era um propício a negar tudo isso, porque ele não viveu com Jesus, ele não ouviu Jesus.
Ele foi chamado ao ministério por Jesus no deserto através de uma visão. Jesus já tinha morrido ali uns 20 a 30 anos já. Ele teve até dificuldades dele ser aceito entre os apóstolos. E ele se tornou apóstolo dos gentios. Graças a Paulo, a palavra chegou até nós. Paulo foi um dos apóstolos que mais viajou, que levou a palavra de Deus além da Judéia, para a Europa. Foi Paulo. Então Paulo poderia falar, simplesmente, ele por não ter ouvido, ele poderia, não, sábado vou mexer com... Não, ele guardava o sábado. O costume de Paulo está escrito aqui, gente. E para não coisar mais, eu vou em Apocalipse. Estou no último livro da Bíblia. O livro que fala do julgamento. O livro, capítulo 12 de Apocalipse. O que fala? O último livro da Bíblia. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra... 12, versículo 17, Apocalipse. Terminando a Bíblia. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem que é mulher aqui? A igreja. O resto da sua semente, quer dizer, a igreja, o resto da sua igreja, porque a palavra de Deus fala que muitos no final do tempo vão se apostatar da fé. E já está acontecendo. Muitos vão se apostatar. Então vai ter o restante da sua entendimento, o restante da igreja que ficar quando Jesus voltar. Aí fala, quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10. Final dos tempos, quando começar a apostasia da igreja, que vai ter perseguições, isso é profético, vai haver, quando Jesus estiver próximo a vir nessa terra, o diabo, sabendo que está com pouco tempo de vida, vai começar a ter perseguições. E muitos vão se apostatar da fé. Eles vão largar para não ser mortos, vão temer. Por isso que Jesus falou, o justo viverá pela fé. Então Jesus vai vir, quando Jesus vier, ele vai buscar o quê? O restante, a semente da mulher, da igreja, o restante que... Mulher é profecia, é o nome profético dado à igreja. E vai vir buscar o restante da semente. O resto vai ficar um povo pequeno, que muitos vão fugir do pau, vão temer. Muitos vão negar a fé. Aí ele fala, quem são esses? Ele fala, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus é o que está em Êxodo 20, é o decálogo, são os 10 mandamentos. Então, meus amigos, fica bem claro aí por que nós guardamos sábado. Não sou sábado como os 10 mandamentos, porque muitos dizem que nós somos salvos pela graça, não somos salvos pela graça. Mas a graça é Jesus, eu já expliquei. E se para nós somos salvos pela graça, nós temos que aceitar a Jesus. Aí nós somos salvos pela graça. Mas se nós aceitamos Jesus, nós obedecemos o que ele fez, o que ele manda. Porque a Bíblia é inspirada por Deus. Deus e o Filho são um. Então, quem ama, obedece. Que vocês tenham um bom dia. Eu espero que vocês possam pegar esse vídeo, voltar, vir novamente nessas coisas aí, tirar a conclusão, falar. Não é coisa do velho. No Novo Testamento tem várias explicações sobre isso. E no último livro da Bíblia. Que vocês tenham um sábado abençoado e glorificado em nome de Cristo Jesus. E mais uma vez eu peço, esses estudos vão ter aí semanais, diários, todo dia de manhã. E eu quero ter prazer de ter você aí do meu lado, do outro lado aí do celular, vocês acompanhando, e nós com esses pequenos estudos, eu quero que você seja incapaz de falar assim, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entendê-la. Porque eu já disse, ao longo dos estudos nós vamos pegando partes por partes, questões por questões, vamos estudar aquelas questões, vamos da Bíblia, vamos refletir naquilo que está escrito, vamos interpretar o texto e você, no final aí de alguns meses, você vai estar inteirado, você vai pegar a Bíblia e vai debulhar ela assim e vai sacar tudo. É isso que é a minha intenção. Por isso eu peço, inscreva-se nesse canal. Escreva, ou você vê essa mensagem, põe lá, escrevam e compartilhe.
Estudo Miguel, Estudo Bíblico Oficial. Eu peço isso em nome de Jesus. Nós precisamos de espalhar a verdade. A verdade. Tem muitos que acham que conhecem a verdade, mas não conhecem a verdade. Porque se não conhecesse a verdade, não andava no erro. Estão andando à margem da verdade. Se julgam cristãos, mas estão andando à margem. Você não pode modificar o que está escrito aqui. Igreja nenhuma pode modificar o que está escrito aqui. Nós não somos santos, não somos. Somos pecadores, somos. Mas querer modificar, você pode até pecar, mas sabendo que a verdade está aqui dentro, conhecendo a verdade. Porque pecadores todos nós. Agora você querer mudar, pecar e justificar o seu erro, mudando a verdade, isso não. Isso aí, meu filho, vai te levar à perdição. Isso no julgamento vai te levar à perdição. Talvez se você for um pecador ignorante, é diferente. Mas você conhece a que está aqui e quer distorcer a palavra de Deus, meu amigo, pode contar que você não tem lugar garantido no céu, não. E nem quando o céu vier para a terra e for feito aqui o novo céu e a nova terra. Você vai estar fora. Você vai estar fora. Por isso que a importância, a coisa é séria, meus irmãos. Coisa séria. A palavra de Deus é coisa sagrada. E viva. E viva. E viva, porque tudo que está aqui profeticamente, que foi profetizado, está se cumprindo. Não pense que o resto não vai se cumprir. Não pense que Jesus não vai voltar aqui na terra, não. Que ele está à porta. E eu estou aqui para eu e você junto estudarmos, para podermos esperar, aguardar o nosso Salvador. Um bom sábado, um bom final de semana para todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.